Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luan, do canal Literatura Vermelha. Este é o Covil do Mal, Marxismo-Leninismo. E eu gostaria de fazer, rapidão com vocês, um intensivão de linguística. Vou fazer um intensivão das partes que compõem a linguística. Porque eu quero falar de uma obra que leva em conta a linguística textual. E aí, para falar da linguística textual, eu gostaria de falar sobre as outras partes. Porque tanto historicamente quanto hierarquicamente, a gente fala na linguística, digamos, das unidades menores até as unidades maiores, até os signos menores até os signos maiores. Então, vamos lá. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luan, do canal Literatura Vermelha. Este é o Covil do Mal, Marxismo-Leninismo. E eu gostaria de fazer, rapidão com vocês, um intensivão de linguística. Vou fazer um intensivão das partes que compõem a linguística. Porque eu quero falar de uma obra que leva em conta a linguística textual. E aí, para falar da linguística textual, eu gostaria de falar sobre as outras partes. Porque tanto historicamente quanto hierarquicamente, a gente fala na linguística, digamos, das unidades menores até as unidades maiores, até os signos menores até os signos maiores. Então, vamos lá. O menor seria o fonema, a menor unidade indivisível, etc. O átomo da linguística seria o fonema, que seria essa abstração, essa imagem acústica que nós temos quando nós pensamos num som. Não é o som em si, é a abstração que vem a partir do som. Ok, o fone seria o som em si, mas a partir do fone, que vem do fisiológico, tu tem o psicológico, que é o fonológico, certo? Por isso que é fonético e fonológico. Lógico, porque acontece dentro da nossa mente, no caso. Certo. Então, para fonema, por exemplo, eles se denotam, eles se delimitam através de... Isso especificamente na fonética, eu acredito que seja na fonética mais, mas talvez funcione para fonologia, que eu fiz há 2 anos atrás isso. Mas eles funcionam em dicotomias. Como é que funciona, por exemplo? Vamos falar da fonética. A fonética tem modos de articulação, tem as articulações da fonética. Ó. Fonética, articulações. Tu tem as formas de fazer e os modos de fazer. Então, que eu falei a mesma coisa no caso. Mas, ó, a articulação. Por exemplo, aqui na tabela vai ter... não, mas essa tabela não é muito boa. Aqui. O ponto de articulação, que é onde é feito, e o modo que é feito. Então, por exemplo, o modo aqui do P e do B. Por que é dicotômico? Porque um está em oposição do outro. Eles se opõem, apesar de estarem no mesmo lugar, porque eles só existem por causa dessa diferença que eles têm. E a gente tem cerca de... Eu não sei se são 50, de 20 a 50 dessas unidades para cada língua. Então a gente precisa usar ela com combinações de formas diferentes, usando pontos de articulação diferentes e etc. Então, plosiva, tipo quase que de explosão mesmo. P, 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 p. E aí é bilabial no caso. O ponto, porque acontece nos lábios, com os dois lábios juntos, e acontece de forma, de modo plosivo, explosivo, de certa forma. Aí, beleza, tem toda a tabela fonética ali, e aí leva em conta do sonoro ou não sonoro, de acordo com as cordas vocais. Eu vou ser bem sincero, eu sei teoricamente que é isso. Agora, como testar isso, eu não sei exatamente, mas é isso, certo? É assim que se define o que é vocal e não é vocal. A gente está falando em fonética. Aí, beleza, vamos falar de morfologia agora. Se imagem acústica, a representação material
da palavra, das partes da palavra, seria a partir da morfologia. E a unidade temática não é a unidade temática, a unidade linguística da morfologia seria o morfema. Então vamos lá, os tipos de morfema. Tem 4 tipos de morfema. Radical, que é a base do significado da palavra. Ah, beleza. Essa é a primeira unidade linguística semântica, certo? O radical, que detém significado, uma significação nela. Aí tem o afixo, que vai estar ou atrás como prefixo ou na frente como sufixo. Infeliz, prefixo. Felizmente, sufixo, certo? Desinência, ela vai ser tanto verbal quanto nominal. Verbal de verbo, nominal de nome. Verbal pode ser tanto verbo ou advérbio, nominal pode ser tanto nome ou adjetivo. Verbal vai ser modo temporal. E tu tem os 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo sendo as afirmações, basicamente as certezas, os subjuntivos, os desejos, as possibilidades, as dúvidas, e o imperativo sendo as ordens, ou tu tá clamando por algo, o pedido de alguma coisa, no caso. Seriam esses os 3 modos em que se dividem, no caso. Eu até tinha confundido porque eu pensei que eram os tipos verbais, não os modos verbais. Que eu acredito que sejam os tipos verbais quando a gente fala em ar, er, ir, or, ur. Não é ar, er, ir, or, ur, isso não tem nada a ver. Ar, er, ir, ou or, infinitivo, aí gerúndio, tá, infinitivo é no futuro, mas eu não quero confundir, mas ó, os tipos verbais. Vou até confirmar que o nome do negócio é tipo verbal. Gente, vocês não vão acreditar, eu acabei de aprender alguma coisa durante a aula. Eu fui dar aula e eu acabei aprendendo. Bom, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, na verdade, eles são formas nominais do verbo. Exatamente esse é o nome, formas nominais do verbo. O infinitivo seria no futuro, o vou acordar, o gerúndio seria no presente, estou acordando, e o particípio seria no passado. Fui acordado, por exemplo. Mas enfim, esses não são os modos. Eu só quero diferenciar as formas verbais dos modos verbais, as formas nominais do verbo dos modos verbais. Os modos verbais seria mais a questão disso que eu falei. É do indicativo, que indica, que afirma, do subjuntivo, que, que assim, duvida, por exemplo, questiona, e o imperativo que ou manda ou pede, essencialmente. Então, por exemplo, se a gente está falando na, ó, isso aqui é uma coisa muito interessante que eu quero que vocês vejam. As formas nominais do verbo ou verbos não finitos são gerúndio, não apresentam flexão de tempo e modo, e a desinência é modo temporal, por isso não pode ser as formas. E aí eles perdem algumas características principais dos verbos, e esses são tomados como nomes. Cara, eu juro que eu não sabia. Eu nunca tinha conectado os pontos disso, tá ligado? Tipo, quantas pessoas de letras será que não sabem isso? Mas enfim, isso não é modo temporal. Modo temporal seria, por exemplo, eles falaram. Ok, eu tô afirmando. Eu sei que eu tô afirmando. Agora vamos pegar um exemplo aqui de subjuntivo. Se eu falei eles falaram, isso é pretérito perfeito, se eu não me engano. Então vamos com os exemplos que tem aqui na tabela, que vai ser mais fácil. O pretérito perfeito que eu tinha usado, ele conseguiu. E aí, os tempos verbais do indicativo são o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Essencialmente, o, o pretérito imperfeito é o único, assim, digamos, imperfeito do meio. E o outro imperfeito está junto com o subjuntivo. E o subjuntivo seria essa questão do desejo, da possibilidade da dúvida. A tomara que ele consiga. Por exemplo, vê a diferença? Ele conseguiu, tomara que ele consiga. Ah, se ele conseguisse. Quando ele conseguir, entende?
Mas enfim, esses seriam os modos. Aí, por exemplo, o que eu fiz? Eu escrevi falaram, aí vai ter faltou a gente ver a vogal temática. Vamos para a vogal temática ali. A vogal temática seria basicamente o que une o radical à desinência. Então, o radical mais a vogal temática seria o tema. Então, por exemplo, falaram. Deixa eu abrir a câmera aqui para ter certeza que está certo. Falaram. Não sei se dá para enxergar bem. Falaram. Agora dá para enxergar bem. Fal. Por quê? Porque tu vê pelas variações. Ó, mais uma questão dialética. Tu vê pela falta dos outros. Então, falei já não pode ser fala, porque aqui corta aqui. Então, beleza. Mas não pode ser, não pode tirar o L, porque sem o L também não vai ter essa base semântica para demonstrar que é o ato de falar. Então, tem o conceito que está ali. E esses conceitos eles conversam dialeticamente. Então, por exemplo, o conceito de radical ele tem que falar necessariamente com o conceito de significado, porque ele fala com o conceito de significação semântica, entendeu? Então, são coisas que se comunicam. Assim como a imagem acústica do signo linguístico vai se comunicar com a fonologia. É sempre bom fazer as conexões entre as coisas. Aí, beleza. Se fal é o radical e aqui é a desinência, então entre os dois vai estar a vogal temática, sem dúvida. Aí, beleza. Como é um verbo, eu já sei que vai ser desinência em modo temporal. Ok. Ahn, E aí, qual que é o modo? Vamos completar essa frase. Eles falaram. Ok, é uma afirmação, então eu já sei que é indicativo, então o modo é indicativo. E o tempo é pretérito perfeito. Por quê? Porque foi algo que aconteceu. Essencialmente foi algo que aconteceu e foi concluído. Eles falaram. Foi algo que aconteceu e se concluiu. Se fosse, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Futuro, o pretérito imperfeito, por exemplo, se ele conseguisse, se ele fosse, entendeu? É algo que não se concluiu. E aí tu tem. Ah, mas tu tem o pretérito imperfeito para os dois, isso eu não sabia. Tá, mas ele conseguia. Mas enfim, não vamos complicar porque senão vai pegar muita coisa. É isso que vocês precisam saber. Aí, sintaxe: sujeito, predicado, objeto. São as coisas que vocês mais precisam saber. Sujeito: quem exerce a ação. Predicado: tudo que não é o sujeito, essencialmente. Dentro do predicado vai ter o verbo. O verbo pode ser objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto. Não sei se é nessa ordem, objeto indireto, direto, objeto direto, indireto, sei lá. Mas é os dois. ODI, normalmente é assim que se fala. Porque normalmente faz mais sentido. Eu hasteei a bandeira na montanha. Por que que, ó, eu, sujeito. Aí beleza. O pronome normalmente faz parte do, principalmente quando está no início da frase, vai fazer parte do sujeito. O verbo vai ser parte do predicado, porque o predicado denota a ação, sendo que o sujeito é quem pratica essa ação, certo? E dentro do predicado também vai ter a ação cometida, essencialmente. E o que se usou para cometer essa ação e onde foi feita essa ação, essencialmente. Aí no indireto tu vai ter basicamente onde foi feita a ação e o objeto direto vai ser o objeto usado para fazer a ação. Por exemplo, eu achei a bandeira na montanha, entendeu? E aí, para ser indireto, precisa de uma preposição antes. Então, na é em mais a. Você tem uma preposição mais um artigo, ou seja, você tem uma preposição. Então, por exemplo, eu hasteei a bandeira em Porto Alegre, vai continuar sendo o objeto indireto da mesma forma. Pelo menos eu acho, eu posso estar completamente errado, eu vou até confirmar. Eu esqueci de algo essencial. Para tu falar dos complementos verbais, que seriam, que esses complementos são os objetos, a gente precisa falar da transitividade verbal. Você tem a transitividade direta, que vai se ligar ao objeto direto, a transitividade indireta, que vai se ligar ao objeto indireto,
É transitividade direta e indireta, que vai ser de bitransitividade, que vai ter os dois complementos. Aí, beleza, como é que a gente vai definir a transitividade verbal? Verbo transitivo direto, liga-se diretamente ao seu objeto. Verbo transitivo indireto, liga-se ao seu objeto por meio de preposição, como eu falei. Verbo transitivo direto e indireto, liga-se a um objeto diretamente e ao outro por meio de preposição. Por exemplo, eu achei a bandeira importante. O artigo, obviamente, ele só vai funcionar para denotar o substantivo. No caso, ele não vai servir para demonstrar que foi feito alguma coisa, assim como foi feito em Porto Alegre, por exemplo. Verbo intransitivo não exige objeto, pois tem sentido completo. Então, por exemplo, eu dormi. Tá bom. Eu comi. Tá bom. Acredito que esse seja um exemplo de verbo intransitivo. Faz bastante tempo que eu não vejo isso, galera. Acredite se quiser. Mas é isso, essencialmente, para sintaxe. Aí, beleza. Tem outras questões? Tem outras questões. Mas é isso que vocês precisam saber, essencialmente. Aí, por que eu falei isso? Porque eu quero falar da linguística textual. Porque vai de fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, e aí tu chega no texto. Tu chega ali com semântica, pragmática, não tá aparecendo lá, mas linguística textual, ele tá ali entre a área da semântica e a área da análise do discurso, assim como a linguística enunciativa. Não vou falar sobre a linguística enunciativa porque eu vou deixar especificamente para outro vídeo. Aí eu vou falar um pouco mais sobre a linguística textual nesse vídeo. Bom, é evidente que, falando em linguística textual, o objeto de análise vai ser o texto em si. Ok, mas eu tinha falado, acho, em signo. Signo hierarquicamente, que a gente vai ver agora. Como é que eu vou diferenciar mal, covil do mal, de um texto? Por exemplo, tem várias formas, tem 8, se eu não me engano, formas de definir um texto. Aí se prefere uma delas, a última, hoje, dentro do ramo da linguística textual, que é o ramo que seguiu os estudos. Vamos lá para as formas de definir o texto. Ok. Conceito de texto. Não é aqui que está essa merda, na real. Tá, vou ter que cortar essa parte. Ok. Primeiro, texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema linguístico. Ou seja, tendo uma frase complexa, tu já pode dizer que já tem um texto, certo? Então, por exemplo, eu vou ao covil do mal. Eu estou usando várias palavras que estão se conectando e tem coesão e tem coerência. Eu não sei porque que eu não poderia chamar isso de um texto, sabe? Eu vou ao... tem a preposição mais o artigo, covil, substantivo, do, preposição mais artigo, mal, mais um substantivo, aliás, adjetivo, mas é um nome igual. Mas enfim, texto como frase complexa, o signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema linguístico seria a base gramatical. Aí, texto como signo complexo, base semiótica. Esse aqui eu gosto. Texto como expansão tematicamente centrada na macroestrutura. Vamos pesquisar o que denotaria, o que definiria, configuraria a macroestrutura para a semântica. Lexicografia. A estrutura ordenada de todas as entradas. Estrutura de maior dimensão que engloba estruturas menores ou muitos elementos. Ok, vamos para estrutura. Essa é a definição literal no caso de macroestrutura. Entre as formas de comunicação verbal, a língua, que é a forma de um grupo de... A macroestrutura semântica levaria em conta a linguagem, a língua e a fala. Aparentemente, essa é a macroestrutura semântica. Aí tem a construção de microestrutura, macroestrutura, etc, etc. Mas isso fala bastante com o conceito de coerência. Então, a macroestrutura seria a estrutura que não está contida dentro do texto. Então, o tema não está necessariamente contido dentro do texto. O tema, por exemplo, está na tua cabeça e tu pensa, eu vou escrever um texto sobre tal coisa. E tu vai lá e escreve. Agora, se alguém vem e te pergunta, por exemplo, sobre o que é esse texto? É sobre isso, mas esse texto é incoerente.
Tu não precisa ter escrito sobre o tema, escrito explicitamente o tema, ou tu pode ter escrito um título que fazia menção de alguma forma, fazer referência, etc. Mas, enfim, texto como ato de fala complexo. Concepção de base gramática, pragmática, desculpa. Pragmática é pragmática, né? Texto como discurso congelado, ou seja, produto acabado da ação discursiva. Então, tu discursou, tu fez um discurso, participou de um discurso, eu diria de uma forma melhor. Aí a base comunicativa diz que é um meio específico de realização da comunicação verbal. Beleza. E aí, chegando perto, a cognitiva diz texto como processo que mobiliza operações e processos cognitivos. Nenhum desses até então está errado, só que eles não são tão completos quanto esse. Texto como lugar de interação, pronto, tem comunicação entre atores sociais, tem o social, construção interacional, tem interação de sentido, semântico, pronto, tem tudo aí. E é a base sociocognitiva interacional. Aí, beleza. No início, que é ali pela década de 60, a gente tem a questão da coesão e da coerência. Depois começa a entrar mais algumas coisas, que eu vou ler agora essa questão, os fatores de textualidade. A coesão textual, aí tem os tipos de coesão que eu estava falando. Tem a coesão referencial, que normalmente é por meio de pronomes ou por meio pode ser advérbio também. Por exemplo, você não se arrependerá de ter lido esse anúncio. É uma coesão esofórica. Por quê? Acontece quando é feita uma remissão a algum elemento da situação cognitiva que está fora do texto. Você não está dizendo você, Pedro, se arrependerá, sabe? Não dá para saber quem é o você. E aí já começa a ir um pouco para a questão enunciativa, mas vamos lá. Coesão endofórica. Acontece quando a referência se expressa no próprio texto, diretamente. Gosto de ir ao cinema. Lá passam muitos filmes divertidos. Então, advérbio de local, se eu não me engano. Ok. E aí tem algumas formas de referência, etc. Coesão por substituição. Pedro comprou um carro novo e José também, que é bem parecido com a de elipse. Paulo vai conosco ao leilão? Vai. Eu estou ocultando todo o resto porque vai é obstante para passar minha mensagem. Aí tem a coesão lexical, que é a questão dos sinônimos. Então, por exemplo, ou repito o mesmo item lexical, lexical do que? De vocábulo, de palavra. O presidente, o presidente. Uma menininha, a garota. O avião, o aparelho. Então, usar sinônimos ou usar a mesma palavra, usar repetição. Coesão sequencial, seria aquela questão dos conectivos, dos conectores, assim, da redação do Enem. Por exemplo, uma grande paz seguiu seu violento tumulto. Após o violento tumulto, houve uma grande paz. Por exemplo, logo após, depois que, tu faz uma conexão de alguma forma. E aí tem tipos, adição, oposição, afirmação, exclusão, enfim. E aí vamos para a coerência. A coerência basicamente seria aquela questão de ser centrada na temática. Tu define uma temática, tu explicita essa temática de alguma forma e tu vai atrás de ser coerente com essa temática. Tu vai atrás de, por exemplo, tu vai poder usar a coesão para garantir a coerência do teu texto. Então, por exemplo, se tu está fazendo um texto sobre grupos paramilitares mercenários, não quer dizer que tu não pode falar sobre hidratação, mas tu tem que usar um elemento coesivo, um elemento de coesão que faça sentido, que vai deixar o teu texto coerente. Porque senão tu vai ter um pulo na temática e não vai dar para entender. Então, a partir do elemento de coesão, tu vai poder tornar o teu texto coerente. Também ele é usado, digamos, como um aparelho dessa forma. Aí, fatores de coerência. Tem elementos linguísticos, conhecimento de mundo e conhecimento compartilhado. Esse aqui, vamos definir rapidinho. Os elementos linguísticos são importantes para o estabelecimento da coerência do texto, embora se saiba que não é possível aprender o sentido de um texto com base no conhecimento das palavras. Então, é conhecer as palavras, conhecer os vocábulos, conhecer seus significados. Conhecimento de mundo é bem autoexplicativo. Aí, o conhecimento compartilhado é esse aqui. Cada pessoa armazena os conhecimentos na memória a partir de suas experiências pessoais. Assim, não há como todos terem exatamente os mesmos conhecimentos. Porém, para a compreensão de um texto sobre um determinado assunto, é importante que seus interlocutores compartilhem ao menos um tanto de conhecimento. Aí a gente vai chegar em algumas questões de fatores de coerência. Tem as inferências.
que tu faz, que algo não é explicitamente dito, mas tu pode inferir daquilo. Então, por exemplo, na frase João comprou um carro novo, não se diz João tem um carro e João tem dinheiro para comprar um carro novo, mas tu consegue inferir isso, certo? Fatores de contextualização. Sobre a contextualização, é questão do propriamente dito, do literal, assim, a data, hora, local, e aí dos prospectivos ou perspectivos de perspectiva é sobre algo que dá expectativa ao conteúdo. Por exemplo, o título, autor e início do texto. Situacionalidade é da situação para o texto, ou seja, trata-se de quando a situação comunicativa propriamente dita, o contexto sociopolítico-cultural interfere na produção e recepção do texto. Então é isso, tu está numa situação específica em que vai demandar outros têm uma linguagem mais profissional, outros têm uma linguagem mais coloquial. Informatividade. Diz respeito ao grau de previsibilidade ou de expectabilidade da informação contida no texto. Desse modo, um texto pode ser mais ou menos informativo, dependendo da informação que ele traz. Focalização. Basicamente, o interlocutor vai, a partir da fala, do texto do locutor, ele vai focar numa parte específica, da retórica, do repertório dele, além de que vai focar na parte específica que se trata, que fala daquela parte que ele vai puxar da memória dele. Então, ele vai focar na memória dele, vai focar na parte específica do texto para poder comentar aquela parte específica do texto. Intertextualidade fala bastante com a questão de polifonia sendo vários sons, assim, então, tipo, o teu texto se comunicando com outras formas de texto, outros textos no geral, assim. Ok, não tem exemplo de intertextualidade, não precisa. Intencionalidade e aceitabilidade, esses aqui são bem interessantes. Então, a intencionalidade é, eu quero dizer tal coisa, na minha cabeça eu tenho tal coisa, e eu entendo 100% tal coisa que eu quero falar para ti. Aí eu vou tentar me comunicar, e isso a gente fala desde a filosofia antiga, eu não vou ter como me comunicar 100% bem. A pessoa vai interpretar de alguma forma, até por causa da questão ideológica, que a gente vai ver mais na questão da análise do discurso. Mas eu tenho uma intenção. Aí a pessoa vai aceitar de acordo com a sua interpretação. Então, às vezes, a pessoa se ofende, por exemplo, porque ela não aceitou, mesmo que a minha intenção fosse, digamos, positiva. Consistência e relevância. Então, requisito básico para coerência é tu ser consistente, tu não fazer pulos e picos assim. E a relevância também para coerência, porque tem que estar dentro da macroestrutura, tem que estar dentro da temática. É essencialmente isso. E aí a gente vai falar de algumas questões super interessantes do livro, que é muito legal. No caso, eu estou fazendo o projeto de tradução, né? Então, eu vou ler algumas partes do livro para até para dar curiosidade para as pessoas de ver se vocês querem, se vocês têm interesse. E cadê essa porra, mano? Puta que pariu. Beleza, voltando. Bom, esse livro foi escrito no início dos anos 90, não tenho certeza se foi em 91, 92. Essa edição especificamente talvez tenha sido um pouquinho mais tardar, mas foi assim, logo depois da queda do Muro de Berlim, logo depois do fim da, da Guerra Fria, etc. Então tem bastante coisa para ser dita nesse vídeo. Nesse livro é dito muito, eu vou trazer esse livro provavelmente várias vezes, porque tem muita coisa para dissecar, porque ele é muito grande, eu estou fazendo a tradução dele inteiro, então eu tô dissecando ele bem. Mas, e aí eu gostaria de trazer essa... Deve estar travando pra caralho minha câmera. Mas eu gostaria de trazer a tradução que eu fiz, até para ser mais acessível e para dar uma vontade de vocês ver se vocês querem ler o livro, né? Porque eu sei que não saber ler em inglês, ou tipo, até saber ler em inglês, mas não saber ler tão bem é difícil. Mas a primeira frase, as primeiras duas frases desse livro eu adoro. Só pena que tá travando pra caralho aqui, né? Aí eu vou ter que cortar essa parte também, essa porra. Mas enfim.
Vamos ao texto. Assim que quiser deixar eu fazer essa porra. Aí, beleza. Ah, aqui. Certo. De Crompt à negligência de Orwell, ou ao descuido de Orwell. Para muitas pessoas, um problema não existe até aparecer na mídia. Na verdade, o que nós definimos como problema ou evento, vê, não quero parar no meio das frases, mas a questão da contextualização, da conceitualização, digo, é muito importante tanto para a filosofia, puta que pariu, quanto para a linguística. Então, definir conceitos é tão bom para delimitar a tua filosofia quanto é para delimitar a tua concepção filosófica e abstrata que vai levar a forma arbitrária, porque a língua é arbitrária e essencialmente ela é abstrata, então ela essencialmente é filosófica, sabe? Mas enfim, não quero ficar falando tanto sobre isso. O que nós definimos como problema ou evento, o que vemos ou ouvimos ou o que não vemos e não ouvimos, é grandemente determinado por quem controla o mundo da comunicação. Pronto. Por mim, tipo, o livro para aí e é isso. É tipo, a gente tem que entender que tem uma indústria que existe, e aí eu vou trazer uma frase dele. Agora eu vou ter que achar a frase dele. Aqui tá uma frase que eu gostaria de mostrar. A imprensa faz muitas coisas e serve várias funções, mas está principalmente encarregada de algo. Tem uma responsabilidade irredutível, a de continuamente recriar uma visão da realidade que apoie o poder político e econômico de quem o detém, de quem o domina. Pronto, mano. Tá feito. O livro poderia acabar aí e tá feito. E tipo, é só pensar. Tu tá falando de emissoras como a Globo, tu acha realmente que a Globo seria anticapitalista? Acho que ela é realmente esquerda, por exemplo. É o adversário fantoche, que ele fala muitas vezes sobre isso. Ele não usa esse termo, mas eu uso esse termo de adversário fantoche. É tipo, vamos criar um adversário. Tipo, ele fala isso aqui em algum lugar. Que é tipo, que eles usam os políticos liberais como forma de tipo. Tá aqui, ó, eu vou achar. Tá aqui. Isso aqui é muito importante para, eu diria, para entender o conceito de adversário fantoche que eu estava falando. Isso não é para dizer que a imprensa escapou de todas as críticas. De fato, mais frequentemente que nunca, a mídia está sob ataque de vários quadrantes. Mais julgado barra exposto pela mídia são os ataques vindos da direita por seus supostos vieses liberais e tratamento negativo da vida americana, só falham em apoiar verdadeiros valores americanos e até seu anti-americanismo. Sua alegada suavidade com o comunismo e sua grande vontade de dar publicidade a protestantes. Só fala em mostrar o lado dos negócios e suas ocasionais histórias sobre gastos desperdiçados em contratos de defesa, crime corporativo e crimes de líderes conservadores. Por exemplo, Watergate e a questão contra Irã. Conservadores prefeririam que a mídia jornalista evitasse qualquer menção aos grandes lucros, especialmente vergonhosos durante tempos difíceis. Eles gostariam de jamais ver reportagens sobre desemprego, os desafios e esforços de minorias, mulheres e os pobres, ou sobre aqueles que protestam contra as intervenções militares dos Estados Unidos, gasto com armas, energia nuclear e destratamento do ambiente pelas corporações. Cara, é isso. Se cria um, um ambiente em que as pessoas de direita dizem que é muito de esquerda e as pessoas que se dizem de esquerda dizem que é muito de direita. E pronto. Parece imparcial. Sendo que é de direita essa porra. Tá ligado? Mas enfim, eu tô começando a ficar com muita fome, eu tô começando a ficar puto de fazer esse vídeo. Leiam esse livro, por favor. Eu disponibilizo a tradução que eu tô fazendo, que eu tenho que dar uma corrigida ortográfica, que tem alguns erros de formatação e ortografia, mas eu mandei para vocês. Valeu!